São coisas que nem sempre a gente costuma fazer durante a semana, a gente vive na nossa correria, tão longe uns dos outros. Então é uma oportunidade especial para isso. Vamos abrir nossa Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Farei a leitura do verso 1 ao verso de número 13 e depois, alternadamente, do verso 14 ao verso de número 21. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Farei a leitura do verso 1 ao verso de número 13 e depois uma leitura alternada do verso 14 ao verso de número 21. Começarei eu do verso 14 com a leitura alternada. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, povos, reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e que me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que antes houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei os inimigos contra a Babilônia, e todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas.
Os animais do campo me glorificarão. Os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Amém. Um texto que fala a respeito do processo de tratamento de Deus para com o povo que estava no exílio. E agora em um contexto em que Deus já está começando a prometer e cumprir a promessa de redenção do povo de Israel. E agora Deus está falando o que Ele faz e o que Ele vai fazer em prol do seu povo, para que o povo reconheça o propósito pelo qual eles foram criados. Então agora Deus está revelando a sua soberania, Deus está revelando o seu poder, Deus está revelando a sua graça e acima de tudo, Deus está revelando o seu amor para com aquele povo a quem Ele resolveu redimir. Por isso, nós somos um povo de Deus, a quem temos o nosso Deus como sendo o nosso Salvador, como sendo o nosso libertador, como sendo o nosso restaurador. E é por isso que nós estamos aqui na noite de hoje, porque nós cremos que fazemos parte de um povo que desfruta de uma aliança, e por meio da aliança feita com Israel, nós desfrutamos das misericórdias do Senhor, da sua bondade, dos seus cuidados paternais. Por isso eu convido você a ter um momento de oração, de gratidão a Deus, curvando a sua cabeça e agradecendo a Deus pelas suas ricas misericórdias, certos de que Deus tem cuidado de cada um de nós, certo de que Deus tem trabalhado para resgatar o seu povo, a fim de que num montão de pessoas, todos esses glorifiquem o seu nome. Você pode orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela sua graça, por tudo aquilo que Ele tem feito, para proporcionar a salvação do seu povo, para proporcionar a libertação, para proporcionar a restauração. Você pode orar ao Senhor agradecendo? Bondoso Deus, mais uma noite, nós nos reunimos para prestar um culto ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, reconhecer que nós estamos diante de um Deus que tudo faz por nós, que proporciona, Deus, a salvação, que proporciona, Deus, a restauração, e faz com que tudo isso chegue aos nossos ouvidos. E faz, ó Deus, com que tudo isso, ó Deus, seja conhecido do teu povo. E nós queremos, ó Deus, nos apossar disso e chegar junto ao trono da graça com total confiança em Cristo Jesus. Certos, ó Deus, de que nós fomos restaurados por meio de uma aliança feita a Abraão e para com o povo de Israel. Mas estamos, ó Deus, também sendo restaurados porque em todo o tempo o Senhor redime o seu povo por intermédio de Cristo Jesus, porque o Senhor mesmo estava na cruz, em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E nós, ó Deus, fomos reconciliados com o Senhor por intermédio da cruz de Cristo. E tudo isso, ó Deus, aconteceu para que o teu povo reconheça o quanto precisam de ti e prostrado aos teus pés, ante a tua face, adorem o teu nome e glorifiquem, reconhecendo que não há Deus semelhante ao Senhor. Reconhecendo que não há na terra nem no céu um outro digno de honra, digno de adoração e digno de louvor. Por isso, ó Deus, esteja entre nós na noite de hoje, para receber o nosso louvor e a nossa adoração, mas para, acima de tudo, transformar a cada um de nós, para que sejamos conformados à imagem do teu Filho Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, neguinho. A graça e a paz, amém? Como é bom poder estar reunido com vocês mais uma noite. Como é bom poder estar juntos para celebrar ao Deus que vive e reina eternamente. E hoje, mais do que nunca, é um dia de celebrar ao Senhor. Ainda pela manhã nós falávamos da necessidade da chuva. E agora no final da tarde o Senhor nos presenteia com a bela chuva do céu. Nós temos motivos para louvar e engrandecer esse Deus. E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nessa noite. Aqueles que podem. A palavra do Senhor diz, lá em Gênesis 4, que um certo dia Caim veio ao Senhor e entregou a sua oferta. Logo após, Abel veio e também entregou a sua oferta. Mas a Bíblia diz que o Senhor não se agradou da oferta de Caim, porque ele deu o que sobrava. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, porque ele deu do que ele tinha de melhor.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: dê o seu melhor. Não importa a circunstância, dê o seu melhor. E eu convido você nessa noite a dar o seu melhor ao Senhor. Dá o seu melhor não para a pessoa que está do seu lado, não para a pessoa que está aqui, não para o pastor Tino. Dá o seu melhor para aquele que merece, para aquele que é digno de receber toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Com palmas. Mais alto, eu já queimei as fontes com o passado, e meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Com essa música você terá a oportunidade de trazer ao altar os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Palmas. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar
posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Nós queremos te conhecer, Senhor. Nós queremos te conhecer. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece.
a igreja declarando: Yeshua. Vocês podem se assentar? A palavra do Senhor diz lá em Oséias que o povo do Senhor estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. Hoje nós temos vivido em tempos onde é muito fácil alcançar conhecimento. Nós estamos aqui hoje com vários universitários, aspirantes à universidade, muita gente em busca do conhecimento. Mas quando Oséias fala que o povo de Deus estava sofrendo ou estava sendo destruído porque faltava conhecimento, não eram as letras, era o conhecimento dele, daquele que é, que era e que é eternamente. Mais na frente, Oséias convida o povo: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele fez a ferida e Ele vai sarar, porque Ele despedaçou e Ele vai consertar. E depois Ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos jovens que têm buscado conhecimento em todas as áreas. Talvez sejam os melhores das suas turmas. Talvez sejam excelentes médicos, advogados, engenheiros. Mas eu gostaria de dizer para vocês que sem o conhecimento do Senhor, vocês não são nada. Em outra oportunidade a Bíblia fala de que é que adianta você ganhar o mundo todo, você ser o melhor e perder a sua alma. Por isso eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça agora e orar ao Senhor nesse sentido: Senhor, eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. E você faz desta canção a sua oração: Senhor, que eu te conheça e prossiga em te conhecer. Amém? Nós queremos te conhecer, Senhor. Nós queremos te conhecer. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, Pois não há outro.
pois não há outro além de ti. É tudo que eu possa conquistar, não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, nunca te senti. Tuas mãos me tocar, podes fazer em mim o que tens de fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Você pode declarar isso? Conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, este é o alvo da minha vida, Senhor. Que esse seja o alvo, Senhor, da nossa vida. Que esse seja o desejo do nosso coração, conhecê-lo e prosseguir em conhecer ao Senhor, na tua infinita graça, na tua infinita bondade, na tua infinita misericórdia. Porque sem te conhecer, Senhor, nós não podemos dar ao Senhor aquilo que o Senhor merece. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Cumprimentar os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. A alegria de a gente estar louvando ao Senhor depois de uma chuva que chegou, que já esperávamos, mas ela chegou e eu acredito que ela vai vir mais ainda. Então, nosso coração, o coração do sertanejo, do nordestino, ele está muito mais alegre, viu, Miraildo? Com certeza. Nós queremos dar as boas-vindas às pessoas que estão conosco, nos visitando. Vi alguns aqui, eu vi da família de Adilton. Baúcha? Desculpe falar assim, mas eu te conhecia assim. E sua família. Viu, Beth? É isso aí, né? Bem-vindo vocês. Eu vi um casal chegando aqui com o pastor Neemias. Sim. A cunhada do pastor Neemias e esposo. Bem-vindos também. Nós conseguimos ver um casal lá no fundo. Chegou lá, eu não consegui identificar daqui. Deus abençoe vocês. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Não sei o nome. Daqui de longe não dá para ouvir. Mas
cumprimentem os nossos irmãos, por favor. Tem mais alguém que está conosco nessa noite? Ah, quem é Grazi? Sua mãe? Ah, muito prazer a senhora estar aqui com a gente. Fique à vontade. E é sempre uma alegria a gente ter pessoas como vocês aqui nessa noite. Mais alguém? Alguém apontou aqui, alguém de azul lá no fundo. Seja bem-vindo. Já Silvia? Chique, chique. Também fique à vontade para ouvir a palavra do Senhor e a mensagem de Deus para as nossas vidas. Ícaro, está onde, Ícaro? Ah, tá. Deus te abençoe também. Fique à vontade entre nós, tá? Para cultuar o Senhor Jesus. A família da irmã Laudice esteve conosco já pela manhã, não sei se todas estavam, mas é uma alegria ter essa família aqui com a gente. Deus abençoe vocês. De quem? Ah, Pierre. Aqui sou Pierre, um som tão diferente que eu não consegui captar o seu nome. Já estavam com a gente pela manhã. É uma alegria tê-los aqui novamente. Acredito que desfrutando com os momentos com a sua família. E nós o cumprimentamos essa noite. Sejam bem-vindos. Mais alguém? Bom, no final, após a pregação, nós teremos um momento de oração pela nossa juventude. Pessoas que estão cursando a universidade, pessoas que estão ingressando na universidade, é um momento importante. Então, vamos ficar aí atentos para esse momento no final, depois da pregação. Lembrando que o nosso reverendo Clóvis estaria conosco nessa noite, era um desejo dele muito grande, ele gosta muito de orar com essa turma jovem aí, mas ele não pôde estar. Foi um motivo de justa causa, né? E ele, depois do funeral da sua prima, ele precisou ficar lá, naquele momento que a família precisa, ainda mais pastor que é, e ele chegaria certamente aqui na correria à noite. Nós do conselho estávamos juntos e dissemos, não corra esse risco para não estar andando nessas estradas à noite, sem necessidade. Então, continuemos orando pelo pastor, pela sua família, e dizer uma coisa que não disse pela manhã. Os nossos pastores também estarão tirando as suas férias. Faltou dizer isso para vocês, eu estou dizendo agora, os dois pastores. É verdade que dissemos aqui um dia em que isso não aconteceria, a saída dos dois simultaneamente. Mas, meus irmãos, convenhamos que é praticamente impossível. Se essa decisão foi um equívoco, foi nossa do conselho, porque é impossível. A gente viu que esse ano, nas férias de um dos nossos pastores, foi difícil para eles, porque férias de filhos em escola geralmente é mês de janeiro ou meio do ano. Nós entendemos que precisávamos acertar isso. E, sendo assim, nós conversamos e vamos formar uma agenda para o mês de janeiro de férias, com envolvimento de toda a igreja, dos departamentos, nós todos, para cobrir esse período de férias dos nossos pastores, que começará com o pastor Clóvis a partir do dia 6 de janeiro a 6 de fevereiro, são 30 dias, e o reverendo Rosentino, ele ainda estará indo com a nossa adolescência a um congresso REUPA, em Salvador, na semana do dia 9, então até o dia 12 ele estará nessa missão com alguns adolescentes no REUPA em Salvador. Portanto, as suas férias começarão dia 13 de janeiro a 13 de fevereiro, aí sim nós estaremos com os nossos dois pastores por aqui. O de São Gabriel, o pastor Márcio também vai estar de férias, Ivon Pablo também vai estar de férias, e nós vamos cobrir os presbíteros, diáconos e outros mais, e convidando outras pessoas para pegar esse povo todo. Dito isso, nós vamos orar agradecendo pelos dízimos e ofertas ao Senhor que nós não fizemos. Curvemos a nossa cabeça. Senhor Deus e Pai,
Louvado e exaltado seja o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estarmos aqui nessa noite é motivo de gratidão, de alegria, da comunhão, do contato, do convívio com os nossos irmãos. Agradecemos ao Senhor por aqueles que estão conosco nos visitando, que o Senhor os abençoe na sua caminhada cristã, no seu dia a dia, na sua vida profissional, enfim. Nós louvamos ao Senhor porque se estamos aqui, é porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Agradecer pelos dízimos e ofertas trazida no teu altar, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Que a administração daquilo que o Senhor nos deu e devemos ao Senhor seja com fidelidade. Assim, nessa noite, nos abençoa com o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, pela manhã nós falamos um pouquinho sobre a centralidade de Cristo na nossa vida. O quanto nós devemos valorizar Cristo como sendo de mais importante. A nossa maior conquista, o nosso maior objetivo de vida deve ser satisfazer a sua vontade. O resultado do balanço da nossa vida no final de ano, nós devemos concluir e tentar responder a pergunta se nós agradamos o Senhor ou não. Se a nossa vida correspondeu à vontade do Senhor ou não. Se a resposta nossa for positiva, ainda quer que seja em uma proporção não tanto quanto desejada, certamente nós estamos no caminho certo. Porque normalmente nós consideramos como lucro aquilo que nós calculamos como sendo resultado das nossas conquistas, como mérito nosso. Todavia, o apóstolo Paulo deixou claro para nós que tudo aquilo que ele tinha, ainda que dentro de um aspecto religioso, ele considerou como perca para ganhar Cristo. E ele deixou todas essas coisas e as considerou como refúgio, porque ele entendia o que de mais importante na sua vida era Cristo. A sua vida deveria girar em torno de Cristo. E nós tentamos fazer algumas aplicações para nós nesse sentido. Na noite de hoje nós queremos trazer uma palavra para nós também, com base na Sagrada Escritura, mostrando qual é a nossa maior necessidade hoje. Mas espera aí, ainda não já falou que a nossa maior necessidade é Cristo? Sim. Mas mesmo estando com Cristo, nós continuamos com algumas necessidades. E a nossa maior necessidade hoje, ainda que servos de Cristo, é de uma restauração espiritual. Nós precisamos urgentemente nos voltar mais para Deus. Entender a centralidade de Deus na nossa vida. Entender que nós precisamos desejar ardentemente a presença de Deus na nossa vida. Para tanto, nós vamos usar como base um texto da Sagrada Escritura que se encontra no Antigo Testamento, livro do profeta maior, um dos profetas maiores, livro do profeta Isaías, capítulo 44, do verso 1 ao verso de número 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, do verso 1 ao 5. Vamos falar um pouquinho, vamos ler esse texto, situar um pouquinho os irmãos dentro do contexto do livro e do momento que foi escrito e tentar fazer algumas aplicações para a nossa vida. Farei o esforço para que a gente termine um pouco mais cedo, para que os irmãos consigam chegar em casa antes da chuva lhe pegar no caminho. Mas confesso que o meu desejo é de que os irmãos cheguem em casa todos molhados, aquele que não tem carro, porque afinal de contas, chuva aqui na nossa região não é todo dia que aconteça. Então, o meu desejo é depois olhar no Instagram e ver vídeo dos irmãos pulando na água, na lama, brincando, se divertindo, sorrindo, porque afinal de contas, é motivo para a gente festejar, celebrar quando tem chuva na nossa região. Pena que alguns não conseguem nem sair de casa para vir para o culto. A gente sabe, né, por conta da distância também, por conta do cabelo, para não estragar a prancha, faça que nem eu, coloque um boné, alguma coisa, e saia de casa sem receio algum. Então faremos uma reflexão no livro do profeta Isaías, capítulo 44,
do verso 1 ao verso do número 5, e faremos algumas aplicações para a nossa vida. Diz assim a Sagrada Escritura: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Convido a igreja para, juntamente comigo, ler o verso 3, 4 e 5. 1, 2, 3, valendo. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro, junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus, continue sendo gracioso para conosco. Continue falando ao nosso coração, não de acordo à nossa vontade, mas de acordo à nossa necessidade. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fiel à Sagrada Escritura e a aplicar aquilo que de fato vem edificar a nossa vida. A tua palavra lida, ela tem o poder de transformação. Mas aprova o Senhor misericordiosamente usar servos do Senhor para orientar o teu povo e aplicar a tua palavra à vida de cada um deles. E é isso que nós queremos fazer na noite de hoje. Ser instrumentos do Senhor para aplicar a tua palavra à nossa vida e pedir ao Senhor que o teu poder, através do teu Espírito Santo que opera em nós, nos ajude a colocar a tua palavra em prática para sermos em conformidade àquilo que o Senhor espera que o teu povo seja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo. E isso Ele revela na sua Sagrada Escritura, mostrando a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor, mesmo que em alguns momentos Ele precise nos tratar de maneira mais dolorida, de maneira que nós não esperamos. E Ele vai fazer isso com o único objetivo, de fazer com que nós estejamos mais próximos dEle, cada vez mais. Quando Ele usa um dos profetas para dizer ao povo: eu é que sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei quando me buscar de todo o vosso coração. E aí ele estava mostrando para aquele povo que o período que eles iriam passar no exílio seria de fato um período difícil, mas todavia não era um processo de destruição de Deus para com o povo de Israel. Pelo contrário, era um processo de tratamento. Deus ia tratar o povo de Israel. Então, o pensamento de Deus era um, o pensamento do povo era outro. Qual era o pensamento do povo? Alguns achavam que Deus simplesmente estava castigando eles e iriam matá-los, iriam destruí-los, fazê-los ficar à mercê das mãos dos inimigos. Prova disso que quando mesmo eles já estão saindo do Egito, que vai no caminho do deserto, de frente ao Mar Vermelho, ele já começa a murmurar. Quando está no meio do caminho, que falta comida, ele já começa a murmurar. Deus providencia codornizes, Deus providencia o maná, e o povo continuava murmurando, sentindo saudade das panelas do Egito. Não sei o que era cozinhado lá no Egito, se era mocotó, se era buchada, se era galinha caipira, o que era, mas o povo insistia em sentir saudade do Egito, daquelas comidas que eram feitas lá, não sei se era Silvana, que cozinhavam buchada ou coisa do tipo, e o povo continuava com os olhos ali no Egito. A paixão estava impregnada no coração daquele povo, pelo Egito. Todavia, Deus estava providenciando sempre o que era necessário para o povo. Até quando faltava água, Deus providenciava uma água boa para aquele povo do beber. E Deus era tão bom que nem a roupa do povo acabou no período do deserto, nem a sandália desgastou. Eu tenho uma leve impressão que quando o povo
chegou na terra de Canaã, eles eram tão miseráveis que pegaram aquelas roupas que não rasgaram e fizeram brechó para vender para o povo, para arrecadar dinheiro. O fato é que eles não estavam confiando na provisão divina. Eles não confiavam no cuidado de Deus, eles não confiavam no Deus onipotente, no Deus onipresente, que estava sempre à frente do seu povo, cuidando do seu povo. Então nós vamos perceber que esse texto, essas profecias pelo profeta Isaías, foram escritas em um momento muito difícil. Foi um momento em que o povo de Deus perde um rei bom. Se a gente for analisar, por mais que Uzias teve um fim meio que trágico, nós vamos perceber que Uzias foi um rei bom para o povo. E nós vamos perceber que Isaías, quando está no contexto da morte do rei Uzias, ele fica preocupado. E no contexto da morte do rei Uzias, ele tem a visão do trono do Senhor. Por isso que o capítulo 6 começa falando, no ano da morte do rei Uzias. Então, por que ele começa destacando o ano da morte do rei Uzias? Porque foi um ano difícil. Porque o povo estava acostumado com um rei que promoveu a paz, a prosperidade, a segurança, trouxe avanço para a nação de Israel, cuidava direitinho do povo. Então agora esse homem morre, é natural que vem toda essa preocupação. Então ainda nesse contexto, depois da morte do rei Uzias, em que Isaías escreve essa profecia, o problema não foi simplesmente a falta de um rei bom, é porque o povo agora começa a entrar em declínio moral, declínio político, e o mais grave, o declínio espiritual. Isso estava acontecendo com o povo de Israel depois da morte do rei Uzias. Então, nesse contexto, Deus chama Isaías para escrever algumas profecias ao povo. E essas profecias, a maioria delas foram escritas antes do povo ir para o exílio. Só que o próprio Deus deixa claro para o profeta Isaías que ele ia pregar, o povo não ia ouvir. Ele ia falar, o povo não iria dar atenção. Ele iria exortar e o povo não ia corresponder àquela exortação. Mas, todavia, a palavra de Deus ela é sempre produtiva. Então, o fato é que quando aquele povo estava no exílio, em um determinado momento, em que eles estavam lembrando de tudo aquilo que Deus havia dito por intermédio do profeta Isaías, aqueles textos que talvez eles não deram tanta atenção quanto deveria antes do exílio, eles começam a meditar agora na profecia do profeta Isaías. Ele começa agora a meditar em tudo aquilo que Deus tinha dito por intermédio do profeta Isaías. Então, o livro do profeta Isaías, ele pode ser dividido em 3 partes, onde a primeira parte anuncia a disciplina, de que maneira Deus iria disciplinar o povo, de que maneira Deus ia tratar o povo. Segunda, Deus mostra a penalidade que esse povo recebeu, inclusive o exílio foi uma penalidade por conta do comportamento do povo que havia se distanciado do Senhor, que havia prevaricado contra o Senhor, que havia esfriado o seu relacionamento para com Deus. Eles não tratavam mais Deus como sendo Deus deles, eles não tinham mais aquela relação com Deus como deveria. Inclusive, alguns se enveredaram pelo caminho da idolatria, do paganismo. Então, aquele Deus Santo, Deus de Israel, deixa de ser a centralidade daquele povo. E por conta disso, Deus aplica uma penalidade a esse povo. Mas sendo Deus gracioso, uma segunda parte, nós podemos ver Deus revelando a restauração dele para a vida desse povo. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos perceber que Deus adverte o povo, Deus orienta o povo, Deus disciplina o povo. Depois Deus aplica a penalidade, mas ao mesmo tempo Deus promove a redenção na vida desse povo. Deus promove a restauração na vida desse povo. E a restauração que Deus promove na vida desse povo, e a gente começa a analisar isso, principalmente a partir do capítulo 40, e por isso no capítulo 43, quando nós lemos no início da liturgia, nós vamos perceber Deus de uma maneira clara, revelando o seu amor e o seu cuidado para com Israel, e deixando isso claro de uma maneira retrospectiva, mostrando o seu cuidado gradual e progressivo na vida do povo. E aqui, mais uma vez agora, ele está falando o que é que ele vai fazer na vida desse povo. O que é que está acontecendo? E nós poderíamos entender melhor o que está acontecendo aqui dentro desse aspecto do capítulo 44, quando nós olhamos para o livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11 e 12, em que Deus diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água,
mas de ouvir a palavra do Senhor. Então Amós está dizendo o seguinte, que por conta de todo esse contexto, o que foi que fez com que o povo fosse para o exílio? O distanciamento do Senhor. O povo não tinha mais prazer em cultuar o Senhor. O povo não tinha mais prazer em meditar na lei do Senhor. O povo não tinha mais prazer de estar na presença do Senhor. Então agora esse povo iria para uma terra estranha, uma terra em que lá haveria outros deuses que predominavam aquela terra. Então logo o povo de Deus em uma terra idólatra e pagã, onde aquele povo adorava outros deuses, o que era que ia acontecer? Aquele povo iria chegar naquela terra estranha, totalmente pagã, eles iriam ficar impossibilitados de adorar a Deus. Eles não poderiam adorar a Deus, afinal de contas, o próprio imperador seria um deus daquele povo, e teria outros deuses. Vamos situar um pouquinho mais. O que foi que aconteceu com aqueles meninos lá, com aquele povo que a gente conhece muito bem, são amigos nossos? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor fez uma estátua. Quando ouviu o toque da orquestra lá, tocar bonitinho, quem não se curvar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Por que isso? Porque o povo de Deus estava em um contexto de uma nação pagã e lá eles não poderiam adorar o Senhor. Então, esse povo, eles iriam estar em um contexto em que vai chegar um momento em que eles iriam sentir falta daquilo que eles desprezaram. A ideia do profeta Amós é trazer a consciência do povo que o próprio Deus vai provocar sede no coração daquele povo, para que o povo sinta o desejo pela palavra de Deus novamente. Por quê? Porque o povo, em certo momento da história, perdeu esse desejo pela palavra do Senhor. Perdeu essa sede de ouvir a palavra do Senhor. O profeta Amós está dizendo que o próprio Deus vai promover fome naquele povo. Não fome de pão, mas fome da palavra do Senhor. Porque em algum momento aquele povo desprezou essa palavra. Então nós olhamos para esse contexto e quando nós começamos, a partir do verso número 3, olhar que Deus está fazendo uma promessa de derramamento, Ele está fazendo justamente essa analogia de que Ele vai cumprir isso na vida do povo, com o único objetivo de que o povo encontre novamente prazer nele. Então o contexto que nós podemos entender aqui, sendo que o povo estava no exílio e Deus estava começando a restaurar o seu povo, é que Ele está falando de uma restauração espiritual. E como nós podemos trazer isso para os nossos dias? É claro que ainda que nós não estamos no exílio, ainda que nós não estamos na região do mar Mediterrâneo, onde Deus, a partir dali mesmo, começaria a cumprir a sua promessa em nossa vida e na vida do seu povo, nós precisamos entender que por algum momento, nós nos distanciamos do Senhor. O nosso relacionamento com o Senhor ficou um relacionamento frio. O nosso relacionamento com o Senhor ficou um relacionamento em que não há mais aquele desejo nosso de ouvir a palavra. E o desejo de ouvir a palavra, ele deixa de acontecer quando algo mais grave aconteceu antes. Ou seja, se nós não temos o desejo de ouvir a palavra, é porque em algum momento nós perdemos o desejo de ler a palavra. Quando nós perdemos o desejo de ler a palavra, logo nós não queremos lê-la, nem tampouco ouvir alguém pregando. Gente, não é fácil você vir para o culto e uma pessoa ficar pregando 30, 40, 50 minutos e você sem desejo nenhum de ouvir a palavra. Isso é perturbador, isso é terrível, isso é lastimável, isso cria incômodo, isso parece que tem prego nos bancos, a gente não consegue ficar sentado, a gente se joga para um lado, se joga para o outro. Por quê? Porque nós perdemos esse desejo da palavra do Senhor. E nós vamos perceber que quando o povo começa a voltar para Jerusalém, nós vamos ver lá no livro de Neemias, no capítulo 8, que o povo chama Esdras, escribe e fala, pelo amor de Deus, leia a palavra para nós. E Esdras passa o dia todo lendo a palavra, e o povo fica ali, quietinho, ouvindo a palavra de Deus, a liderança ensinando aquele povo de Deus a palavra. E por que aquele povo ficou o dia todo? E depois houve um quebrantamento, o povo chora, e aí os anciãos dizem o seguinte, não, hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, afinal de contas a palavra do Senhor voltou a ser o centro do seu povo. Por que tudo aquilo aconteceu? Porque agora o povo estava voltando a ter desejo novamente pela palavra de Deus. Então agora o contexto é de uma necessidade, é de restauração espiritual. Então nós vamos perceber que o verso 3 diz, porque derramarei água sobre os sedentes, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus
descendentes. Então, 2 vezes o texto fala, claro, derramarei, derramarei. E aqui nós podemos entender alguns aspectos desse ponto. Mas eu quero focar para que a gente entenda e para a gente consiga, dentro de tempo hábil, trazer uma reflexão necessária para nós, que nós possamos entender que a restauração espiritual é a nossa maior necessidade hoje. Primeiro, existem crentes que estão frios, existem crentes que estão se esfriando, e existem pessoas que precisam se converter. Então, a restauração espiritual reaquece o coração daqueles que estão frios. A restauração espiritual reanima aqueles que estão em processo de esfriamento. E a restauração espiritual também traz para perto aqueles que estão distantes do Senhor. Por isso que a restauração espiritual é uma necessidade para todos hoje. É uma necessidade para mim, é uma necessidade para você e para todos aqueles que precisam experimentar de uma vida próspera nos caminhos do Senhor. Então, dentro dessa perspectiva da restauração espiritual, nós precisamos entender que essa restauração espiritual é uma promessa de Deus para o seu povo. A restauração espiritual é uma promessa de Deus para o seu povo, conforme está acontecendo aqui. Deus disse, olha, eu estou vendo como é que estão vocês. Eu sei o que passa no coração de vocês. Eu sei o que passa na mente de vocês. Vocês estão distantes de mim. Todavia, eu vou derramar água sobre os sedentos, torrentes sobre a terra seca. O próprio Deus olha para nós, contempla as nossas necessidades, nos adverte, se necessário for, Ele vai aplicar a sua penalidade para a nossa vida, mas sendo nós o seu povo, Deus não vai nos deixar como nós estamos. Por quê? Porque é o desejo de Deus restaurar o seu povo, fazer com que o seu povo entenda a necessidade dele. E nós vamos perceber que Deus é quem promove essa restauração espiritual, isso desde o Éden. Adão pecou. Diz a narrativa, conforme foi bem ilustrado aqui no culto de Natal, que Deus tinha um encontro com o homem pela viração do dia. Certo dia, Deus chega. Adão não estava no lugar que era de costume. O que foi que aconteceu? Vamos lembrar. Olhando para o retrovisor, logo nós vamos enxergar que Adão não estava no lugar em que era costume ele se encontrar com Deus. Mas olhando para esse mesmo retrovisor, nós vamos perceber que a voz de Deus estava no mesmo lugar, falando, Adão, onde tu estás? Nós vamos perceber que quando nós olhamos para o Novo Testamento, Pedro andou o tempo todo com Jesus. Quando Jesus foi entregue pelos soldados, foi preso, nós vamos ver que Pedro, naquela madrugada, negou Jesus e se distanciou de Jesus. Mas quando Jesus precisou de Pedro, Pedro não estava lá. Mas Jesus, sendo gracioso, quando ressuscitou, disse às mulheres, fale aos meus discípulos e a Pedro, que vão para a Galileia. E lá nós vamos encontrar conforme nós havíamos dito. Ainda que Adão pecou contra o Senhor, se distanciou do Senhor, o Senhor não se distanciou de Adão. O próprio Deus foi ao encontro de Adão. Ao mesmo tempo que Pedro negou a Jesus, Jesus não deixou Pedro a mercê, ele foi em busca de Pedro com o objetivo de restaurar o seu relacionamento com ele. Então agora Deus olha para esse povo que está no exílio e promete a esse povo que vai derramar água sobre aqueles que tiverem sede dele, sobre aqueles que desejarem a presença dele. Se vocês observar, Deus tanto parte do princípio de particularidade quanto ao princípio de coletividade. Se você observar, esse texto parece muito uma linguagem poética do livro dos Salmos, porque ele diz, porque derramarei água sobre o sedento, tratando de particularidade. Ou seja, aqueles que de fato e de verdade tiver sede de mim, eu vou saciar a sede desse. E aí depois, logo em sequência, ele diz que sobre a terra seca, derramarei, e sobre os sedentos torrentes e sobre a terra seca, derramarei o meu espírito. Ele está mostrando que na individualidade, ele vai se atentar para aqueles que o buscam. Mas o desejo dele também é de derramar abundantemente sobre toda a nação de Israel, porque toda a nação de Israel precisava dele. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que Deus vai atender aqueles que, na sua particularidade, buscar a presença dele
reconhecendo que está sedento pela sua presença, reconhecer que precisa dele, reconhecer que necessita dele. Então a restauração espiritual é uma promessa de Deus para nós. Não pensamos nós que Deus olha para nós, vê a nossa frieza, vê a nossa comunidade e fica quieto com isso. Não, Deus mesmo está com o desejo de restaurar o nosso relacionamento com Ele. Por quê? Porque nós merecemos? Não, porque Deus é misericordioso. E como diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, porque Ele é rico em perdoar, gente. Em segundo lugar, a restauração espiritual é uma necessidade urgente. A restauração espiritual é uma necessidade urgente. Percebe que agora o profeta ele deixa claro que Deus vai trabalhar a restauração do seu relacionamento com o seu povo, derramando água sobre os sedentos, torrentes, e derramará o seu Espírito Santo sobre a terra seca. Mas agora o profeta está mostrando que todo o povo estava precisando disso, porque todo o povo de Deus estava no exílio. Todo o povo de Deus havia sido levado para o exílio, ainda que em levas diferentes, em situações diferentes, mas todo o povo precisava voltar para o Senhor. Todo o povo precisava se aproximar do Senhor. Todo o povo precisava experimentar daquela água que Deus tinha para oferecer. E é claro que quando nós olhamos para esse texto, quando fala de água dos torrentes, são imagens meramente ilustrativas, porque Deus estava falando do Espírito Santo dele, habitando o seu povo, que era o que o povo mais precisava, para que somente por meio do derramamento do Espírito Santo de Deus, o povo conseguisse ter um bom relacionamento com ele. E é por isso que Deus usa o profeta Joel para falar que nos últimos dias, ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então a promessa de Deus para com o seu povo é fazer com que o povo tivesse o seu Espírito Santo dentro deles, e através agora do Espírito Santo o povo conseguisse se relacionar de uma maneira mais plena com Deus, aonde o povo teria os seus corações quebrantados, aonde o povo teria as suas necessidades supridas no Senhor. Então agora a promessa do Senhor é que ele derramaria o seu Espírito sobre a sua posteridade, a minha bênção, e sobre os seus descendentes. E o Senhor está mostrando que a aliança que ele tinha feito com Abraão, a aliança que ele tinha ratificado com Jacó, a aliança que ele tinha ratificado agora com os pais da fé, ele cumpriria isso na vida do povo de Israel, na sua descendência. E, consequentemente, essa bênção chegaria em nós. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que honra a sua aliança. E a sua promessa, ela perpetua para todo sempre. E quem são esses sedentos hoje? Esses sedentos somos nós. Porque nós vamos perceber que quando Deus veio para o seu povo rejeitou. E agora o evangelho começa a ser pregado e o povo começa a criar sede pela palavra do Senhor. E nós vamos perceber que quando nós olhamos para o Novo Testamento, essa fonte abundante chegou até nós por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que veio saciar a nossa sede, não sede de água tão somente, mas a sede da justiça de Deus sendo satisfeita em nós, a vontade de Deus acontecendo em nossa vida, a vontade de Deus sendo colocada em nosso coração, para que a gente ande em conformidade à vontade do Senhor. E por que hoje é possível a gente satisfazer a vontade de Deus? Por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo veio, Ele se colocou como sendo a água necessária que produziria vida na vida daqueles que o reconhecessem como tal. Quando nós olhamos para o diálogo de Jesus e da mulher samaritana, onde Jesus chega naquele poço, ao meio-dia, encontra aquela mulher tirando água e pede água àquela mulher. A resposta da mulher foi: então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está mostrando que agora ele veio para cumprir a promessa do Pai, porque agora ele mesmo é esse rio da vida, e aqueles que estando nele vai ter a sua sede saciada.
Aquele que tiver uma convenção com ele, não apenas terá a sua sede saciada, mas também terá a sua fome saciada, porque no capítulo 6 do Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que ele é o pão da vida. E ele, fazendo a alusão, mais importante, ele vai dizer que aquele que beber do seu sangue, esse terá a vida eterna. Então Jesus está mostrando o seguinte, que toda essa promessa abundante, que vai trazer vida nova, que vai trazer restauração, que vai fazer com que a gente tenha um novo relacionamento com Deus, ele será produzido por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário e veio para nos salvar. E a sequência do texto diz, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? A mulher não estava compreendendo ainda quem era essa água viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus Cristo estava falando dele mesmo, que é o rio da vida, que faz com que todas as coisas sejam restauradas. Então agora a promessa feita a Israel foi cumprida na vida do povo de Israel, voltando para Jerusalém, experimentando do cuidado de Deus para com o povo, mas hoje pode ser experimentado por nós por intermédio de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é aquele que veio restaurar o nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que Deus estava consigo mesmo, que Deus estava em Cristo, na cruz do Calvário, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então a proposta de Deus de morrer na cruz do Calvário foi restaurar o seu povo, fazer com que o povo tivesse esse novo relacionamento com Ele. Então agora, quando nós olhamos para esse texto, logo a nossa atenção se volta para Atos capítulo 2. Jesus, antes de ascender aos céus, ordena que o povo vá para Jerusalém. E os seus discípulos vão para Jerusalém com grande congregação. E no capítulo 2, Deus derrama o Espírito Santo sobre o seu povo. E agora o Espírito Santo de Deus passa a reinar dentro do povo. E agora o Espírito Santo de Deus, aquele que traz uma nova vida para o povo, faz com que o povo tivesse uma vida próxima de Deus. Por quê? Como é que é possível ter uma vida próxima de Deus depois do derramamento do Espírito Santo? Porque agora o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, mesmo sendo nós pecadores. Ele nos conduz para o trono da graça de Deus, para que ainda que pecando, o nosso pecado seja reconhecido e perdoado por Deus, porque agora o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo, habita dentro de nós, e por meio disso nós podemos ter um bom relacionamento com Deus, experimentando o seu derramamento sobre nós. E é possível a gente entender que ainda hoje Deus quer derramar do seu Espírito sobre a sua igreja. É claro que é uma ação ativa do nosso próprio Deus, mas como ordem do Senhor, isso é um processo em que há uma parte ativa e passiva da igreja. A igreja precisa buscar ao Senhor. O Senhor vai promover a sede, mas quando o Senhor promove essa sede, aqueles que têm sede devem correr à fonte. Aqueles que tiver sede gerada no seu coração, vai recorrer ao rio de água viva que é Jesus Cristo. E nós precisamos urgentemente dessa restauração espiritual. Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus está frio. O nosso amor pela palavra de Deus se perdeu. A nossa comunicação com Deus está cheia de ruídos. Tantas outras vozes sobressaem a voz do Senhor. A exemplo de Adão, que ainda no Éden deixou com que a voz da serpente sobressaísse a voz de Deus. Assim estamos nós nesse mundo. Nós deixamos com que tantas outras vozes sobressaiam a voz de Deus. E o desejo de Deus para o seu povo hoje é de que o povo ouça a sua voz, tenha o desejo e sede por Ele e vai às águas mais profundas para assim ter um relacionamento de proximidade com Ele. Não pensamos nós que Deus está conformado com a nossa situação de frieza espiritual, mas a nossa oração deve ser: Senhor, coloque sede em nossos corações, para que de uma maneira insaciável nós possamos recorrer à Tua presença. Terceira e última lição que nós extraímos para nós desse texto: a restauração espiritual, em primeiro lugar, é uma promessa,
Em segundo, é uma necessidade. E em terceiro e último, é a única coisa capaz de produzir resultados maravilhosos na vida da igreja. A restauração espiritual é a única coisa capaz de produzir resultados maravilhosos na vida dessa igreja. Releio a partir do verso 3 até o verso de número 4. Porque derramarei água sobre os sedentes, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Queria que a igreja, por gentileza, lesse o verso de número 4. 1, 2, 3, valendo. E brotarão como a erva. Nós só vamos ter uma vida produtiva se o Senhor derramar do seu Espírito sobre nós. A igreja do Senhor só vai ter uma vida produtiva se experimentar do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre nós. Começamos a receber as primeiras chuvas e a chuva, ou melhor, a natureza, ela tem alguns fenômenos sobrenaturais muito interessantes. Aqui na nossa região, tem uma tal de cebolinha que só nasce com a chuva. Normalmente essa cebolinha nasce nos campos de futebol, em áreas isoladas. Começa as primeiras chuvas, logo essa cebolinha sai. Essa cebolinha começa a brotar, ela cria aquele cachinho bonito, e logo aquela flor que ornamenta todos os campos de maneira especial. Tem poço aqui para tudo quanto é lado. João Dourado, a gente sabe que parece uma tábua de pirulito. A terra toda furada, poço para tudo quanto é lado, água para tudo quanto é lado. Pode jogar água em tudo quanto é lugar, a cebolinha não nasce. Mas quando a chuva cai do céu, que tem uma vitamina que eu não sei explicar o que é, que depois quem souber me explica, cai sobre a terra. Em poucos dias, a cebolinha começa a nascer, começa a brotar e logo ela está florindo. Eu não sei a que fonte nós temos recorrido a fim de produzir bons frutos. Assim como a cebolinha só nasce com a água da chuva, nós só vamos conseguir produzir bons frutos se nós experimentarmos o derramamento do Espírito Santo em nossa vida. E o texto fala isso: e brotarão como a erva, como o salgueiro, junto às correntes das águas. Quando o salmista, lá no Salmo 1, vai falar aquela comparação entre a vida do homem com Deus e a vida do ímpio, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rede dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Aí acrescenta: ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará fruto, cuja folhagem não murcha. Os ímpios não são assim. Não me interessa agora falar dos ímpios que não são assim. O meu desejo é falar que aqueles que estão em Cristo Jesus produzirão bons frutos. Só será possível produzir resultados maravilhosos se nós experimentarmos de Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, Ele promete que viria o Consolador para estar constantemente em nossa vida. E a partir do Espírito Santo de Deus habitando em nós, se nós vamos conseguir produzir bons frutos. Se nós vamos para Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, lá vai estar destacado na sua Bíblia: frutos do Espírito. Nós só vamos conseguir produzir bem se nós experimentarmos o derramamento do Espírito Santo de Deus. E quando nós experimentamos o derramamento do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter prazer até de ser chamado de crente. Olha como é que termina a passagem do verso de número 5. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Outro ainda escreverá a própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. O povo voltará a ter prazer de fazer parte de uma aliança estabelecida por intermédio do nosso Deus. Nós vamos perceber que Jacó teve uma história triste. Foi alguém trapaceiro, foi alguém que enganou seu irmão, foi alguém que enganou seu pai. Mas Deus olha para Jacó e depois faz uma aliança com Jacó e muda o nome de Jacó para Israel. Mas mesmo assim, Deus olha para Jacó e diz o seguinte: mesmo você sendo enganador, mesmo você sendo trapaceiro, eu te amei nesse momento.
E agora que você é Israel, e mesmo sendo Israel prevaricou contra mim, eu continuo te amando. E o propósito de Deus para nós é fazer com que nós possamos entender que o amor de Deus por nós é tão incondicional, que Deus está querendo restaurar o relacionamento dele conosco, a fim de que o povo tenha sede dele, a fim de que o povo busque saciar sua sede nele, a fim de que o povo busque experimentar da graça dele em nossa vida. Deus olha para nós e fala: olha, ainda que vocês sejam como Jacó, eu amei vocês quando vocês eram trapaceiros, eu fiz uma aliança quando vocês eram terríveis, como vai descrever Paulo aos Romanos, quando ele diz que Deus nos amou, ou melhor, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos fracos. Ele vai dizer que nós éramos inimigos do Senhor, e o Senhor nos reconciliou. E agora, já reconciliados com Ele, nós desfrutamos da presença eterna de Deus conosco. Quando o apóstolo Paulo, ele vai mais à frente, falar a respeito das riquezas insondáveis do amor de Deus para conosco por intermédio de Cristo Jesus, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Mas tem um trecho que ele diz o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Mais à frente, ele vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí acrescenta uma parte que é fantástica: aquele que não poupou o seu único filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? O rio de vida, Jesus Cristo, está entre nós. Foi oferecido a cada um de nós gratuitamente como resultado do amor de Deus. E é por isso que agora o profeta Isaías, entendendo que essas águas, que essa comida saudável é dada e oferecida de graça a todo o povo, diz: a todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Você que está sedento pela presença do Senhor, vem às águas, vem à presença do Senhor. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer, sim, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitai com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Jesus disse para a mulher samaritana: se você souber quem é que está te pedindo água, você me pediria água, e dessa água que eu lhe der, você vai experimentar da vida eterna. Jesus é o cumprimento de toda a profecia que o profeta Isaías está falando. Jesus é aquele que veio para saciar a nossa sede, e é aquele que tem a promessa reservada para todo o seu povo, ainda como parte final da consumação de toda a sua obra, não mais na terra, mas no céu, conforme escreve João em Apocalipse 21, 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando nós chegamos no verso de número 22, capítulo 22, versículo 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A restauração espiritual é para aqueles que estão distantes. Deus, por meio do seu Filho, está reconciliando aqueles que estavam distantes dele, aqueles que não eram povo seus. Ele fez o seu povo por intermédio de Jesus Cristo. Deus pegou aquele povo que estava entristecido, distante do Senhor, por conta da frieza do relacionamento com o Senhor, e trouxe esse povo para perto. Deus pegou aquele povo com o coração rebelde, tratou aquele povo e trouxe para perto. E aquele que quiser receber de graça da água da vida, venha. Não necessariamente para a igreja presbiteriana, não necessariamente para qualquer outra igreja, mas você precisa se aproximar urgentemente do rio da água da vida, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único capaz de mudar toda e qualquer situação que eu e você estejamos envolvidos. Eu não sei qual o seu nível de vida espiritual em que você se encontra hoje, se é que poderíamos catalogar assim. Mas eu queria que nós
analisássemos como está o nosso relacionamento com Deus. E se nós entendermos que nós precisamos ter esse relacionamento com Deus restaurado, entender que a restauração espiritual é uma necessidade nossa, e com base nessa necessidade nós nos apossamos de uma promessa que é do Pai, e entender que somente uma restauração espiritual vai produzir resultados maravilhosos na nossa vida. Eu convido você a fazer sua oração sentado, e depois nós vamos nos colocar de pé e orar junto. Senhor, eu preciso dessa restauração, eu preciso do derramamento do Teu Espírito Santo. Eu preciso, a Deus, ser saciado, porque quando Deus fala que Ele derramaria água sobre a terra seca, Ele está falando a respeito da palavra dEle, porque o profeta Amós diz que o Senhor produziria sede, não de água, fome, não de pão, mas da palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo, eu vou saciar a sede, não de água, mas da minha palavra. Eu vou saciar a fome, não de comida, mas da minha palavra. E a nossa maior necessidade hoje é experimentar da palavra do Senhor, do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus venha em nós produzir resultados no nosso interior, para que o nosso exterior venha produzir resultados para o reino de Deus. Enquanto nós entoamos um cântico, eu convido você a ter um momento de reflexão e avaliar como é que está a sua vida com Deus. Talvez assim como o povo de Israel, você está frio com o Senhor, por algum motivo distanciou-se do Senhor. Mas nessa noite, há uma promessa para aqueles que querem ter o seu relacionamento restaurado com o Senhor. Eu vou derramar sobre vocês água, vou derramar sobre essa igreja torrentes, rios, que vai restaurar a vida de vocês, que vai mudar a sorte de vocês. E quando eu derramar do meu Espírito sobre vocês, sobre a sua posteridade, sobre os seus filhos, sobre os seus herdeiros, vocês brotarão, vocês vão frutificar, vocês terão uma vida mudada por completo, não por conta de vocês mesmos, não por conta do esforço humano, não por conta do mérito humano, mas por conta do mérito de Cristo Jesus, por causa do seu amor que é derramado abundantemente sobre nós. Você pode orar ao Senhor. Ninguém mais conhece o teu coração do que Deus e do que você mesmo. Por isso você pode ter a oportunidade de orar ao Senhor enquanto contamos um trecho de um cântico. Que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar. A vida do próprio Deus, este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Deus, nós pedimos ao Senhor nessa noite, a começar em mim, produza sede no meu coração, um desejo ardente, ó Deus, de ser saciado pelo Senhor, sede pela Tua palavra. E a quantos, ó Deus,
querem receber do Senhor um derramamento do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, Deus, incomode os seus corações. Que o Senhor, Deus, produza, ó Pai, o arrependimento. Que o Senhor produza sede, ó Deus, em cada um de nós. Para que possamos, ó Deus, ardentemente desejar essa restauração espiritual que nós tanto precisamos. Entender, ó Deus, que quando nós estamos distante do Senhor, nós estamos como terra seca. Nós nos tornamos improdutivos. Nós tornamos, ó Deus, terra árida, sem habitação. Mas quando, ó Deus, nós temos o Teu Espírito Santo, experimentamos o derramamento do Teu Espírito Santo, nós passamos a descer terras produtíveis, aonde, ó Deus, o nosso fruto não vai ser um fruto de nós mesmos, mas será o fruto do Espírito Santo que está dentro de nós e que faz, ó Deus, que possamos, ó Deus, produzir, ó Deus, algo maravilhoso como resultado de uma restauração espiritual. Por isso, ó Deus, visita o Teu povo de uma maneira especial. Visita, ó Deus, a Tua igreja. Visita, ó Deus, aqueles que estão frios. Visita, ó Deus, aqueles que estão se esfriando. Porque, ó Deus, nós entendemos que o nosso esfriamento não se caracteriza, ó Deus, por uma vida perversa. O nosso esfriamento, ó Deus, não se caracteriza por uma vida, ó Deus, de escândalo. Mas a nosso esfriamento, ó Deus, se caracteriza por não ler mais a Tua palavra. O nosso esfriamento se caracteriza por não mais orar. O nosso esfriamento, ó Deus, e o nosso distanciamento do Senhor, a sequidão do nosso coração se caracteriza por não mais querer buscar o Senhor em oração, em jejuns, em consagração, em tempo de dedicação de leitura à palavra. Por isso, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, e traga-nos a consciência da condição em que nós estamos. Se nós não estamos lendo a Tua palavra, certamente, ó Deus, nós estamos à semelhança de uma terra seca. Se nós não estamos orando a Deus como convém, nós estamos à semelhança de uma terra seca. Se nós não estamos jejuando como convém, nós estamos à semelhança de uma terra seca. Se nós não estamos próximos do Senhor, nós estamos à semelhança de uma terra seca. Mas ao mesmo tempo, Deus, nesse momento nós estamos diante de um Deus que tudo pode, daquele que pode derramar abundantemente sobre nós o Seu Espírito e fazer, ó Deus, com que o nosso coração seja mudado. E fazer, ó Deus, com que o nosso coração seja regado. Fazer, ó Deus, com que essa terra seca seja regada. Fazer, ó Deus, com que essa terra seca, ó Deus, venha conseguir germinar e produzir bons frutos para a glorificação do Teu nome. Por isso, ó Deus, aquele que ainda não reconhece Jesus Cristo como sendo o seu único Senhor e Salvador, que eles possam, ó Deus, entender que, como disse o texto que foi lido, que não há salvação em nenhum outro. Não há Deus semelhante a Ti. E como diz o texto que o próprio Senhor Jesus Cristo nos promete, o Espírito e a noiva dizem: vem. A todos que querem, recebam de graça a água da vida. Que nessa noite, ó Deus, pessoas possam se render ao Senhor Jesus, entendendo que o Senhor Jesus Cristo é a nossa maior necessidade, entendendo que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode mudar a nossa vida por completo, para que assim possamos experimentar de resultados maravilhosos na nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar aqui à frente, nesse momento, todos os universitários, pré-universitários, aqueles que já estão fazendo cursinho pré-vestibular, aqueles que já estão na faculdade, aqueles que vão ingressar na faculdade, para a gente ter um momento de oração com vocês e por vocês. Já é uma praxe da nossa igreja, conforme foi dito pelo presbítero João Tertuliano. É um momento reservado anualmente que o nosso reverendo Clóvis tem esse momento prazeroso de estar com vocês, orando com vocês. Consequentemente, eu quero convidar os oficiais que estão presentes para nós nos unirmos a esses universitários e estar orando com eles e por eles. Queria convidar você que é oficial dessa igreja, de outra igreja, para se juntar a nós. Cadê os universitários? Vamos lá? Os recém-formados também, podem vir à frente, para a gente estar orando com vocês e por vocês, rogando a bênção de Deus sobre a vossa vida, pedindo a Deus que continue com vocês, dando discernimento espiritual, para que vocês entendam a batalha, o campo que vocês estão e roguem a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Nós vamos estar orando com vocês e por vocês. Os irmãos, é a nossa última oração, convido a igreja a colocar-se de pé, e aí onde você está, você pode olhar para essas pessoas que estão aqui à frente, interceder por eles, e com eles. Bora preencher mais esse meio aqui, para a gente ficar mais juntinho aqui. E vocês também podem orar uns pelos outros, né? Pode colocar a mão no ombro de alguém, pedir a bênção de Deus sobre a vida dele,
ore com alguém, pode juntar 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, não fique só. Se você não quer receber oração, ore por alguém que está do seu lado. Vamos estar orando por ele. Eu queria convidar a reverenda Neemias aqui à frente para estar fazendo esse momento de oração. E nós, igreja, vamos estar concordando com a oração que vai ser feita pelo reverendo Neemias e, consequentemente, também orando pelos nossos jovens, adolescentes, adultos que estão ingressando na universidade, para que o bom Deus venha estar derramando a sua graça sobre nós. Vamos estar orando, o reverendo Neemias vai estar orando e logo em seguida o mesmo pode impetrar a bênção, encerrando esse momento de culto ao Senhor. Ó Deus, nós rendemos graças a Ti, porque Tu és esse que preenche, que sacia toda a nossa vida com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo. E nesta noite, Pai, em especial, colocamos assim os Teus filhos, homens e mulheres, estudantes, cada um, Deus, na sua área, mas nós clamamos a Ti, que o Senhor continue revestindo aos Teus servos, o Senhor continue, ó Deus, capacitando, cobrindo com a Tua mão poderosa, fazendo com que cada dia, ó Deus, eles tenham o conhecimento do Senhor, eles recebam do Senhor, ó Deus, esta bênção de conhecer a Ti, de viver, ó Deus, conforme o Teu conhecimento, conforme a Tua palavra, ó Deus, na aplicação de todas essas coisas, para o bem do outro, para a edificação, para o fortalecimento, para que assim, ó Deus, esse conhecimento do Senhor seja mantido e eles possam transmitir de um a um, ó Deus, aqueles que estão sendo colocados diante deles, seja no seu tratamento, seja, ó Deus, na sua particularidade, mas que o Senhor os abençoe, o Senhor, ó Deus, fortaleça, o Senhor, ó Deus, capacite, o Senhor renove as suas forças, eles não se apartem do Senhor, não distanciem de Ti, pelo contrário, ó Deus, cada vez mais, coloquem-se na Tua presença, coloquem-se aos Teus pés, e deixe, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar, ó Deus, dando a eles a instrumentalidade, dando a eles, ó Deus, a capacitação, dando a eles, ó Deus, o revestimento do alto, para que, ó Deus, sejam sobre a face da terra, assim como Daniel, como seus demais amigos foram na Babilônia, homens segundo o coração de Deus, homens cheios do Teu conhecimento, homens, ó Deus, que não se dobraram à cultura da sua época, mas que mantiveram-se, ó Deus, de pés diante do Senhor, que reconheceram que só o Senhor é Deus e que importava obedecer ao Senhor, assim como os apóstolos também, ó Deus, diante das demais autoridades da sua época, preferiram manter-se diante de Ti, preferiram, ó Deus, obedecer a Tua palavra, preferiram, ó Deus, entregar-se a Ti corpo e alma. Pai, nós queremos clamar também, ó Deus, que a nossa juventude, do tempo presente, ó Deus, mesmo nas suas universidades, mas eles continuem, ó Deus, sendo adoradores Teus, continuem sendo os Teus servos, continuem aqueles que estão, ó Deus, sendo regados por este rio de água viva, que toma a nossa vida, que nos faz reverdecer, que nos faz brotar, que nos faz ser essa semente saudável, para que todos que olharem para nós, possam ver a Tua presença, possam sentir o Teu Espírito, possam sentir o cheiro de Cristo em nós, de que somos homens e mulheres restaurados pelo Senhor, para o Senhor e para a glória do Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um que adentrou na Tua casa nesta noite, para que possamos sair daqui, ó Deus, sentindo, mas também declarando a Ti que temos necessidade, sim, grandiosa, da Tua presença, do operar do Teu Espírito sobre nós. Não queremos, ó Deus, ser árvores que estão secando, não queremos ser árvores que estão morrendo, mas queremos ser árvores renovadas pela Tua presença, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Queremos, ó Deus, cada dia buscar-Te mais e mais, a começar de mim, Senhor. Por isso nós imploramos, opera em nós, quebranta os nossos corações, faz-nos, ó Deus, reconhecer a nossa própria fraqueza, reconhecer, ó Deus, que nada somos sem o Teu agir, que nada somos sem o Senhor, e só seremos mesmo, como fora dito através da Tua palavra, alguma coisa, quando o Senhor habitar plenamente em nossas vidas, quando o Senhor preencher os nossos corações, quando o Senhor preencher a nossa mente. Para isso fomos transformados e continuamos pedindo, transforma-nos, Senhor, transforma-nos para a Tua glória e para o Teu louvor. E agora rogamos, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações ternas do Teu Santo Espírito repouse sobre toda a Tua igreja,
sobre todo o teu povo em toda a terra, desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, saudem-vos aos outros, saudem os nossos visitantes. E na próxima terça-feira, se Deus quiser, às 22 horas, teremos o culto da virada aqui. Deus os abençoe. Mais alto, eu já queimei as fontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me